Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Empreendedor Mineiro. Aqui conversamos sobre empreendedorismo e tudo aquilo que envolve esse tema tão atual. Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo canal da TV Universitária da Faculdade Promove, canal 12, TV Aberta Net e também no YouTube. Desde já o meu muito obrigado a você que nos assiste. Vamos falar com o olhar no empreendedor motivado, histórias inspiradoras de negócios. Para conversar conosco, tenho a honra e o prazer de trazer hoje Cristiano Lopes. Cristiano Lopes é palestrante profissional, consultor empresarial, professor de MBA e pós-graduação, colunista de empreendedorismo no jornal Hoje em Dia, embaixador da The Global Leadership Summit, no Brasil, a maior conferência de liderança do planeta. Realizou por 4 anos consecutivos a cobertura jornalística exclusiva para a imprensa de Minas Gerais, da NRF, o maior evento e mais importante do varejo no mundo, em Nova York. Cristiano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando Custódio. Eu que agradeço a oportunidade do convite de estar participando aqui do programa Empreendedor Mineiro. Legal, Cristiano. Sabemos que você tem hoje, Cristiano, uma carreira consolidada, né? Você é palestrante, você é consultor pelo Brasil afora, mas sabemos também que isso aí começou um dia. Você teve que, essa carreira teve que começar, e o começo nós sabemos que nem sempre é muito fácil. Nos conte um pouco sobre essa história, como foi o seu começo, como foi o início da sua carreira? Bom, é até interessante, poucas pessoas sabem da minha história, do começo da minha trajetória profissional. O meu primeiro emprego foi na casa aqui, foi no Promove, foi na Fundação Rádio Educativa Promove Rádio 107 FM. Que legal. Em 1994. Então, como é que se deu essa primeira oportunidade minha de emprego? Eu estudei no Colégio Monte Calvário, aqui em Belo Horizonte, um colégio de freira, e no 3º ano científico, eu fui presidente do diretório acadêmico. Eu e os meus amigos, nós falamos, o que nós vamos fazer no 3º ano? Além de estudar para o vestibular, vamos inventar aí uma moda. Vamos criar o diretório acadêmico. Criamos e, na época, a rádio, que nós éramos muito fãs dessa rádio, a rádio soltou um evento para os principais colégios de Belo Horizonte, para os grêmios estudantis dos principais colégios. Nós entramos em contato com o pessoal de produção da rádio e a menina falou, vocês falaram bem com os principais colégios e vocês não estão entre os principais. E foi aí que nós falamos, bom, se a gente tiver oportunidade, a gente vai deixar o telefone e vocês entrem em contato. E o Promove, na época, a rádio, eles tiveram a situação de abrir mais 5 vagas para outros colégios. E foi aí que a gente entrou numa oportunidade que não existia. Ou seja, a gente estava com uma situação que era improvável e ela aconteceu. Por quê? Porque a gente acreditou que aquele sonho pudesse se tornar realidade. Fomos para a festa junina do Promove e uma coisa muito legal que aconteceu foi que a madre geral do nosso colégio, ela era italiana, a irmã Tomazina. Quem estudou no Monte Calvário sabe bem de quem que eu vou falar. E ela não gostava de evento que fosse com banda, com música, né, que envolvia, enfim, coisa de adolescente. E nós custamos a convencê-la, depois de muitos nãos, ela aceitou participar do evento e esse evento tinha 4 premiações. As premiações eram colégio que vendesse mais ingresso, que nós tínhamos 400 alunos do Monte Calvário, na época o Promove tinha mais de 2.000 cada Promove, então a gente já sabia que era difícil de ganhar esse prêmio. Tinha a barraca que vendesse mais, o 3º prêmio era para decoração da barraca e o outro prêmio era para o casal de quadrilha. Então, o que a madre fez com a gente? No início ela disse que a gente não iria participar. Nós fomos de novo com resiliência, com persistência, com algumas madres que até tinham sido nossas professoras nos ajudando, nós convencemos a irmã a fazer a gente participar desse evento. E aí o que ocorreu? Uma coisa muito legal. Ela nos chamou e falou, eu topo entrar, mas com uma condição. Eu quero também trabalhar e participar junto com vocês da organização. O que isso significa, Fernando?
que muitas das vezes a gente acha que sozinho numa caminhada a gente vai chegar num resultado. Nós não sabíamos o que era planejamento estratégico, o que era trabalho em equipe com 17 anos de idade. Mas ao longo da caminhada nós fomos descobrindo que as pessoas que estavam ali, elas não estavam para nos podar, para nos cortar, elas estavam para nos ajudar a alcançar o resultado. Então o que a Madre fez? Num trabalho muito bacana, a gente fez uma turma integrada, onde a professora de artes do colégio, ela foi fazer a barraca, então eles cuidaram dessa parte da ornamentação. A turma do casal de quadrilha, os professores de educação física treinaram esse casal de quadrilha e nós tivemos a autorização da irmã para entrar na sala dos professores, a gente conversava com os professores e divulgava para os alunos o evento dentro da sala de aula. E olha só, eu tinha 17 anos. Foi ali que eu comecei já a fazer umas pequenas palestras, né? Porque eu tinha que entrar dentro da turma e começar a falar o que era. Vender o evento. Vender o seu peixe. Vender o peixe do evento, porque a gente tinha que vender ingresso. E aí eu comecei a... Gente, era uma coisa tão legal. Era um mapa, né? A gente tinha uma folha grande com o mapa do Parque das Mangabeiras, onde ia ficar a barraquinha, o show vai ficar aqui, entra por aqui, aqui fica o pessoal da equipe médica, aqui fica a segurança. Então foi uma experiência maravilhosa. Com isso, o que aconteceu? Nós, dos 4 prêmios, ganhamos 3. Nós só não ganhamos o prêmio do melhor casal de quadrilha, que era o que a gente tinha mais chance no primeiro momento. Tudo isso por causa de um planejamento estratégico bem feito e de um trabalho bacana com a turma do colégio. O que isso rendeu? Rendeu frutos incríveis para o colégio e para mim foi muito bom, porque o diretor da rádio, 2h30 da manhã, me encontrou no Parque das Mangabeiras, me chamou e falou: Cristiano, você tá de parabéns, você coordenou, você liderou muito bem a turma. Eu queria te fazer um convite para você trabalhar com a gente na 107 FM. E foi assim, Fernando, que eu comecei lá nos idos de 1994 a trabalhar na Fundação Rádio Educativa Promove 107 FM. Muito bacana, muito legal, porque é interessante percebermos como que sai dentro de um trabalho da escola. Né? Isso foi feito lá dentro da escola, né? E daí despertou, e claro, percebemos aqui a identificação da oportunidade e a iniciativa, né, Cristiano? Não adianta eu perceber uma oportunidade sem ter a iniciativa. A iniciativa é extremamente importante. Muito importante. E a gente passa por situações na vida porque a gente depois, lá na frente, que vai entender o que isso significa. Eu lembro que um dia antes do evento, a gente estava muito curioso para saber a decoração da barraca. Porque uma decoração de um evento de festa junina, o que você imagina, Fernando? Você imagina... Bandeirinha, né? Fogueira ali. É isso. Uma canjica, uma pipoca. Aí o que a professora de artes fez? As professoras fizeram o seguinte: criaram um chapéu gigante de palha e colocaram esse chapéu de palha em cima da barraca, como se a barraca fosse uma cabeça. Legal. E o chapéu ali, e fizeram uma fita e deram um laço. A hora que nós, na sexta-feira, um dia antes do evento, nós vimos aquele chapéu, nós ficamos encantados. Aí a madre nos chamou na sala dela e falou: fizemos o que combinamos, estamos entregando a decoração. Agora vocês tratem de levar a decoração para o Parque das Mangabeiras. Então eu lembro bem que o meu querido amigo Bolinha vai se lembrar bem disso. Ele teve que sair atrás, contratar um caminhão, daqueles caminhão, né, que conseguia colocar o chapéu lá dentro. Nós chegamos no colégio às 7 horas da manhã, fomos segurando aquele chapéu para subir a contorno. Imagina ali, subir a contorno, Afonso Pena, o pessoal olhando um chapéu dentro do caminhão, e foi muito legal. A hora que nós chegamos no Parque das Mangabeiras, nós tivemos que ultrapassar ali aquela cerca, e todo o Parque das Mangabeiras parou para assistir o chapéu sendo levado para nossa barraca. E aquilo ali a gente já viu a turma já falando assim: o da barraca já pode existir, porque esse prêmio ninguém vai levar, vocês é que vão levar. Mas foi tão bacana essa sensação, porque dali eu fui trabalhar na rádio, na produção do programa Intercollege, que eu trabalhava com alunos de outros colégios. Trabalhei com a Daniela Zupo, jornalista, uma excelente profissional, que eu aprendi muito também. E dali eu já também estava estudando, eu estudei turismo. E eu fazia o curso de turismo, trabalhava na rádio, me identifiquei com a área de eventos, sempre converti todo o meu curso, né? Fiz essa conexão com a área de eventos. E foi muito, muito importante todo esse processo que a gente passou.
E foi aí também na faculdade que eu me tornei presidente do diretório acadêmico, fazia os eventos acalorados junto com a turma toda lá da administração, da comunicação, o Guto, Marcão, a Cris da economia. Era uma época muito boa em Belo Horizonte, que as bandas que tocavam na calorada era o J-Quest, o Skank, o Virna Lise, as bandas que eram muito pequenas ainda, foi um período maravilhoso. E a partir daí eu fui trabalhar numa empresa de eventos. Olha só, eles me viram trabalhar num evento da rádio e me chamaram e eu fui para essa empresa de eventos. Então, foi assim que eu comecei vamos dizer, a minha carreira profissional até quando eu formei. E aí, Fernando, quando eu formei, eu tive uma oportunidade também incrível, que eu fui para a Espanha fazer um curso de aperfeiçoamento de 2 meses em turismo. E o que eu estudei lá? Coisas que aqui no Brasil até hoje não foram implementadas. Então isso me deu um background muito bacana. E foi dali que nessa viagem que eu fui para a Espanha, que eu voltei com um mindset trocado. Eu voltei totalmente... Virou a chavinha. Virei a chave. E então, na própria Newton Paiva, que foi onde eu estudei, eu tive uma oportunidade. Eles estavam contratando um assistente para o coordenador de curso, um cargo que não existia. E chamaram algumas pessoas para concorrer a esse cargo. E eu fui chamado para disputar a vaga. Quando eu fui chamado, eu já estava fazendo a pós-graduação, eu já tinha feito um curso na Espanha, eu já tinha estudado na Newton, né? Eu já tinha tido contato com o reitor, porque eu era presidente do DA. Enfim, isso tudo me ajudou muito na hora da competição. É aquilo, as pessoas às vezes esperam se preparar depois que a vaga existe, ao invés de começar a fazer as coisas e enxergar antes as oportunidades. Então, se eu fui chamado lá para essa vaga, foi por quê? Porque eu fiz por merecer durante a faculdade. E isso foi maravilhoso, porque eu ganhei esse cargo, comecei trabalhando com toda a humildade, já formado. Eu era assistente da coordenadora, eu datilografava a lista de chamada, eu colava cartaz dentro de sala de aula, eu fazia muito serviço que muitas pessoas que têm um curso superior não fariam. Por quê? Porque tem muita gente que acha que formou o rei na barriga. Ah, não preciso de nada não. Imagina se eu vou fazer isso, se isso é coisa para trabalhos inferiores, né? Eu não faço isso. Exatamente. E foi aí que eu me destaquei muito. Por quê? Porque eu comecei a ter contato também com os alunos. Você já observou que o relacionamento é uma das coisas que eu sempre privilegiei e prezei na vida. E eu aprendo muito com as pessoas. E foi justamente aí que no outro ano, eu estava na Newton Paiva, no outro ano eu de novo fui para a Espanha fazer um outro curso. E quando eu voltei, eu já tinha 2 cursos internacionais, já tinha acabado minha especialização. O que aconteceu? Foi contratada uma professora para uma disciplina que não deu certo. Eu tinha 22 anos de idade, já tinha participado de muito evento, já tinha comprado livro também nas minhas viagens, já tinha uma técnica aprendida no exterior, somada às minhas experiências de eventos e tal. Então, com 22 anos de idade, do dia para a noite, literalmente, eu me tornei professor universitário. Apareceu a oportunidade que você estava preparado para. Eu podia pensar e falar, no semestre que vem não ia ter jeito, porque a bola já tinha rolado. E foi ali que eu entrei dentro de sala e eu tive uma tarde e uma noite para preparar as minhas aulas, começar e entrar dentro da área acadêmica, que é uma paixão. Você sabe bem o que eu estou falando. Quem começa não consegue sair mais, né? Não consegue. Então foi maravilhoso. Eu comecei ali e na Newton eu fui para a FIENG, para o SESI, uma metodologia, um curso austríaco. De lá eu fui para o Cefet, sou concursado no Cefet, tem 3 primeiros lugares no Cefet. Do Cefet eu fui para a FEAD, da FEAD eu fui para a PUC, eu tenho 2 primeiros lugares na PUC, mas não era isso. Não era, eu tinha na PUC lá uma situação que eu poderia ficar 40 horas, mas não era isso. O que você gosta de fazer é importante, mas a gente tem que ser apaixonado com aquilo que a gente faz. E eu me identificava muito com os palcos. Por isso que eu falei, logo depois da PUC ali, eu fui para Newton Paiva e assumi a coordenação do curso. Mas eu sempre fui apaixonado com esse palco, esse danado desse palco que eu adoro tanto. E como é que isso começou, Fernando? Também numa outra oportunidade.
Em 99, quando eu trabalhava na Newton, na FIENG e no Cefet, eu fui convidado para compor a Secretaria de Turismo que estava em formação, mas fui convidado para ir como voluntário. Antônio Henrique me convidou. Eu fui como voluntário para aprender sobre políticas públicas. E o Antônio Henrique era o gestor da área de turismo do Senac. Ele foi para começar a ajudar a criar a Secretaria de Turismo. Eis que o Antônio Henrique recebe um convite para uma palestra em Sete Lagoas. Encontro Empresarial de Sete Lagoas. E aí, o que ocorreu? Era num sábado, ele não tinha agenda, ele olhou para a equipe dele, a pessoa da área de educação que tinha lá era a pessoa que vos fala neste momento. E foi ali que eu fui convidado para fazer uma palestra totalmente avulsa dentro de um evento, que era uma coisa que eu já fazia. Eis que foi a primeira palestra profissional da minha vida, em agosto de 1999, em Sete Lagoas, no Encontro Empresarial de Sete Lagoas. Talvez o divisor de águas, né? Que tirou ali, aquele momento que saímos da sala de aula e vamos definitivamente para os palcos. Não, eu não fui definitivamente, eu fui inicialmente, eu fui começando de leve. Eu continuei na aula até 2005. E sempre no palco. Só que todo ano eu fazia palestra lá em Sete Lagoas. E eu fazia palestra de turismo. Depois eu comecei a fazer palestra no estado, depois no Brasil. Eis que em 2006 eu saí da Newton, aí eu já tinha ido para a UNA, e tinha aí aquela situação de troca de universidades, é normal isso, você sabe bem. Eis que em 2006 eu assumo o cargo equivalente no Senac, no lugar do Antônio Henrique. Então, eu trabalhei a área institucional de turismo no Senac Minas. E foi ali que eu comecei a fazer evento de turismo. Então a gente volta para uma coisa importante na vida. Esse mosaico, essa soma de expertises que a gente vai acumulando, isso só vai nos fortalecendo como profissionais. Então, Fernando, eu comecei a fazer alguns eventos na área de turismo com os parceiros, os gestores do Senac, e foi numa palestra que eu fiz em Uberlândia que o secretário de Desenvolvimento Econômico estava lá e falou pro gerente, pro Paulo Barata, que era o gerente do Senac, esse cara aí, a palestra dele não é de turismo não, a palestra dele é de motivação, é de empreendedorismo. Eu quero ele aqui fazendo palestra para todo mundo da prefeitura. E ali eu comecei a fazer palestra nessa área, fui sendo aproveitado no Senac como funcionário de carteira assinada e tudo. Durante 4 anos eu desenvolvi quase 420 palestras no Senac. E aí chegou uma hora que eu falei, agora eu vou viver o meu sonho. E foi em setembro de 2009 que eu pedi desligamento do Senac, saí de lá com as portas abertas, mas eu saí para uma missão, que eu queria ter a minha empresa e desenvolver as minhas habilidades dentro do meu negócio, dentro do meu pensamento. Cristiano, nessa fase aí você foi para os palcos e os números são hoje, né, passado essa época, claro, com dificuldades, mas com muito aproveitamento, percebo muito aproveitamento de oportunidades dentro daquelas suas características, mas aproveitando as oportunidades na medida que elas foram aparecendo. E hoje eu sei que temos números expressivos, quantidade de palestras, quantas pessoas, aproximadamente quantos quilômetros aí de estrada, vamos dizer assim. São números que a gente guarda com muito carinho, porque a performance ela é muito importante. Mas a performance que é importante é a performance que é honesta e que é verdadeira. Isso é muito legal a gente estar falando aqui, viu, Fernando? Porque as pessoas hoje ficam atrás de recordes, de números de seguidores no Instagram, de número de seguidores no LinkedIn, mas a gente sabe que muitas pessoas compram seguidores e isso não é orgânico, isso não tem sustentação. A gente tem que perceber que a verdade, ela sempre vem à tona. Então, eu encontro muito palestrante, muito amigo meu que eu já vejo aí de muitos anos de estrada. Agora tem gente que surge do nada e de repente o cara coloca assim, eu já fiz 600 palestras, eu já fiz 900 palestras. Você fala, nossa, o cara é um fenômeno, né? Ele deve estar fazendo assim? 8 palestras por dia. Porque se você fizer um somatório, dá isso. Mas eu digo que é o seguinte, Fernando, eu comecei a fazer palestra em 1999, então nós já estamos aí com mais de 20 anos de estrada.
eu tenho de palestra mais de 1.700 palestras catalogadas. Eu estou falando de palestra, não é consultoria, não é aula, não é workshop, é palestra. E nós temos aí quase 400 mil espectadores nas palestras e mais de 720 mil quilômetros rodados em ainda 22 estados do Brasil, mas eu espero em breve estar passando pelos 27 estados aí, porque o nosso país ele é maravilhoso, ele é rico, ele é incrível, ele é fantástico. E eu digo que o que eu faço cada vez mais, eu digo muito que a gente vai mudando as questões, às vezes o tipo de palestra, a pegada, porque a gente vai aprendendo muito. Mas uma coisa não pode mudar, é o propósito. E o meu propósito ele sempre foi muito claro. Ajudar as pessoas a despertar o seu gigante interior. Ajudar as pessoas a empoderar, a inspirar pessoas para que elas possam sair melhores e ir em busca dos seus sonhos. Isso é que é o meu propósito, independente se a minha palestra é de turismo, se é de empreendedorismo, se é de vendas, se é de marketing, se é de motivação, não interessa. O que a gente tem que fazer é isso, é fazer a pessoa sair da zona de conforto, vislumbrar um novo horizonte, vislumbrar uma nova oportunidade, fazer com que ela quebre aquela casca, aquilo que está impedindo ela de subir, ser melhor e crescer. Pessoal, percebam aí o que esse camarada já rodou, hein? É muita coisa, é muita bagagem aí nas costas e nem idade tem pra isso, né? Nem idade tem pra isso. Mas, ô Fernando, você falando isso é até bacana, porque é o seguinte, eu tenho idade pra isso sim, mas eu quero te falar uma coisa aqui, nós temos tempo, ainda temos um tempinho aqui, é bom contar essas histórias, porque quando eu sou muito convidado para falar sobre empreendedorismo, as pessoas só veem a ponta do iceberg, né? Nossa, que maravilha, que sucesso, que coisa maravilhosa, só que a gente esquece muitas vezes de ver a parte de baixo aqui do iceberg, né? Eu digo, Fernando, que uma coisa que me ajudou muito na minha carreira, primeiro a minha formação acadêmica, segundo a minha prática, porque eu sou da área de eventos e eu falo que a minha palestra é um evento dentro de um evento. Você que já participou de palestras minhas, você sabe. Sensacional. Porque você sabe que eu trabalho a produção, iluminação, máquina de fumaça, laser, todo um trabalho para a gente fazer um clima, um ambiente diferenciado. Isso faz com que a gente seja muito além de uma outra pessoa. Preocupação com a iluminação, preocupação com o som, preocupação com a projeção, isso é muito importante, isso é respeito ao público. Isso que eu ia dizer, é uma questão de respeito, né, Cristiano? Muito, tem que ter. E porque, infelizmente, a gente sabe também que tem palestrantes que eles não são palestrantes. São pessoas que estão oportunamente trabalhando como palestrantes. Uma personalidade, uma pessoa que conseguiu uma coisa aqui, ele não é aquele palestrante de carreira, ele é um palestrante de momento, ele é um palestrante que ele está falando ali durante um tempo, ele não tem técnica de palco. É a mesma coisa quando a gente tem um professor profissional de carreira e uma pessoa que vai lá e dá uma aula. Às vezes o cara dá uma aula, ele acha que por ele dar uma aula ele tem condição de assumir uma turma, um semestre. E a gente sabe que toda essa praxis acadêmica, ela envolve a chamada, ela envolve o plano pedagógico, ela envolve o projeto pedagógico, ela envolve a questão da distribuição de pontos. Gestão de tempo. Gestão de tempo, então tem muitos outros fatores. Gestão de sala de aula, que hoje você tem que tem que trabalhar isso para você conseguir resultado. Então, eu acho muito importante, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque o nosso tempo também está acabando, mas é bom a gente contar. É o seguinte, há alguns anos atrás, na palestra, eu tinha um foco e um olhar. O meu olhar era performance e números. Eu queria fazer muita palestra e ganhar muito dinheiro. E eu falei, eu criei uma meta para mim, eu vou fazer mais de 100 palestras por ano e vou conseguir uma quantia financeira muito boa. E eu comecei a correr sempre atrás disso. E com isso, Fernando, eu fui perdendo coisas na minha vida que eu não fui sentindo. Porque você vai deixando de ter convívio social, você vai deixando de ter amigos, você vai deixando de ter relacionamento, você vai deixando... Porque você vai se dedicar a uma coisa, não como prioridade, mas como exclusividade, que era o que eu fazia. Eu largava a minha vida para fazer isso. Eu lembro-me bem que eu já fiz uma palestra numa noite em Poços de Caldas, no outro dia, 5 horas da tarde, eu estava em Arinos, que são quase... Nós estamos falando aí de 1.150 quilômetros. Então, eu fazia loucuras para ir em busca disso. Até que aconteceu no ano de 2017,
eu comecei a ter uma dor, final de 2016, foi inclusive num evento lá em Belém do Pará, na Feira do Empreendedor do Sebrae, lá em Belém do Pará, eu comecei a ter uma dor nas costas, essa dor foi se intensificando e eu fui diagnosticado no início de 2017 com uma hérnia de disco, grau elevado na lombar número 5. Isso me fez, eu demorava 40 minutos para sair da cama, eu estava com dificuldade de andar, eu tinha dificuldade de ficar em pé. E aí, nessa hora, é aquilo, a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. Complica tudo. E nessa hora, eu pensei que eu não fosse conseguir andar mais na minha vida. E aí, Fernando, quando eu procurei um especialista, ele me disse, ele falou, olha, seu caso é cirúrgico e é emergencial. E eu perguntei, o que é que eu posso fazer agora? Ele falou, você não pode fazer nada. Mas se você quiser fazer um regime, já melhora. Esse regime é que ele entrou no meu mindset, que não saiu mais. Então, foi a partir daí que eu comecei a dar um novo direcionamento para a minha vida. Que eu falo que foram as 4 grandes mudanças que eu fiz. O primeiro foi essa mudança na saúde. A segunda foi uma viagem que eu fiz logo depois desse período, eu fiz uma viagem para Israel. E essa viagem eu descobri que eu estava totalmente desconectado do mundo espiritual. E foi ali que eu percebi que sem o mundo espiritual eu também não iria longe. De lá, Fernando, eu fui para a Turquia, né? Que você sabe bem, você lembra de mim na minha outra versão, né? Eu era desprovido de uma estrutura capilar completa. E aí era uma coisa que me incomodava. Eu fui fazer o meu transplante capilar lá na Turquia. E ficou bom, né? Ó, ficou bom, ficou bonito. Ficou bom. Isso não elogiar muito, não. Isso me incomodava muito, mas isso foi uma coisa que eu digo assim, a funilaria, né? A gente se sentir bem. E aí, depois que eu voltei de Nova York, em 2019, lá do evento que eu vou na NRF, eu ouvi palestras incríveis do Kevin Johnson, presidente da Starbucks, eu vi palestra do Tommy Hilfiger, do icônico Tommy Hilfiger, eu vi palestras incríveis lá do James Curley, presidente da Levi's, e lá eu aprendi uma coisa, a gente tem que cuidar sim do nosso negócio, a gente tem que chegar de um evento e propor a fazer a mudança. E foi aí que eu comecei a mudar, inclusive, a minha marca, com a minha marca nova agora aqui, eu comecei a mudar o meu propósito e o meu foco. Mas, Fernando, perceba bem, eu sempre insisti na tecla de trabalhar, fazer e deixar o resto para depois. Quando eu percebi que a saúde é o mais importante, eu digo, nós precisamos inverter a prioridade nos nossos negócios. O primeiro lugar na nossa vida sempre tem que estar no lado espiritual, do lado da saúde, do lado da família e do lado do seu bem-estar. Só assim você vai poder conseguir transformar o seu negócio, o seu sonho, alavancar, elevar, chegar em melhores resultados. Então, eu acho que isso é fundamental. Essa é a minha essência e é isso que eu queria compartilhar com o seu público no programa Empreendedor Mineiro. Maravilha, ficamos aqui até eternamente com esse bate-papo tão gostoso, essa experiência de vida, né? Isso aqui é prática, gente, isso aqui é dia a dia, isso aqui não tem livro nenhum, né? Cristiano, já estamos chegando ao final da nossa conversa, infelizmente, mas eu sei que você trabalha muito, né? A nossa nova marca, olha o meu atrevimento, né? A nossa nova isso aí, marca. a nossa galera. O poder da motivação. Isso. Como nos manter motivados, né? Hoje nós vivemos num mundo difícil, complicado, problemas, né? Problemas aí de pandemias. O que é que você traz para nós? O poder da motivação. Cara, isso aqui é tão bacana. Quem desenvolveu essa marca para mim, quero aqui agradecer. Edmundo Bravo, Didi, um dos maiores publicitários do Brasil, ele é daqui de BH, já ganhou prêmio em Cannes. Ele desenvolveu essa marca aqui, que ele fala, você é uma hashtag, porque a hashtag é tudo, né? Vai pra frente, vamos pra cima, bora vender, bora motivar, cortando na alta. Então tem os meus jargões lá, se você quer altitude, tem atitude. E essa daqui foi ele que assistiu 2 palestras, ele falou assim, o poder da motivação. Eu falei, Didi, o que é isso? Ele falou, cara, você é o poder da motivação. Eu falei, mas eu não sou. Ele falou, você leva para as pessoas uma coisa importante, inspiração. E quando você inspira pessoas, é a partir daí que elas conseguem se motivar. O que é que há de mais importante no empreendedorismo é você ter pessoas a quem você possa se inspirar.
Porque o que é motivação? A palavra motivação ela vem do latim, significa movere, é estar em movimento. Para a gente estar em movimento, Fernando, o que a gente precisa? A gente precisa de ter um pensamento e um comportamento. Eu preciso pensar e ter uma atitude. Por isso que empreendedorismo está ligado diretamente à atitude, ou seja, eu penso e executo e faço. Então, quanto melhor a qualidade do meu pensamento, maior a possibilidade de eu conseguir executar ações, fazer acontecer. Por isso que quando eu não consigo motivar ninguém, você não consegue motivar ninguém, mas nós conseguimos inspirar pessoas a se motivarem, a sair do lugar, a olharem, enxergarem um algo novo, um novo caminho e a conquistarem novos posicionamentos. Então, eu quero dizer a vocês que motivação é algo que tem dentro de você. É algo que você precisa se inspirar em pessoas, em exemplos, para que você possa cada dia ter esse empoderamento de falar: eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas não adianta fazer isso se não tiver técnica, se não tiver prática, achando que vai só na raça chegar em resultado. É um somatório de características, de expertises que vão fazer um profissional conseguir sair de um ponto A para ir para um ponto B. Então, eu gostaria de deixar aqui como mensagem final exatamente isso. Muito cuidado com as pessoas que ficam dizendo coisas na sua vida que não têm autoridade para falar. O que acontece? Muitas pessoas na vida deixam de sonhar, deixam de querer jogar semente no solo porque ficam ouvindo a opinião de quem não tem autoridade para dar opinião. Eu quero te falar que cada vez mais na vida, mesmo com as dificuldades que estamos vivendo, com a pandemia que precisamos ultrapassar, em momentos difíceis como esse de travessia de deserto, é preciso acreditar na nossa intuição, na nossa expertise e, acima de tudo, nos nossos sonhos. Afinal de contas, mesmo em tempos difíceis, é preciso, é possível, é necessário sonhar. Legal demais, olha só. Bacana, pessoal. Olha só, infelizmente o nosso tempo é curto. Queria agradecer imensamente ao Cristiano. Cristiano, espero que possamos nos encontrar outras vezes. Espero que você continue essa pessoa que motiva, essa pessoa que leva essa palavra, né, colocando as pessoas sempre para cima, né? Assisto a palestra do Cristiano, aconselho, eu já vi, e realmente você sai de lá com um outro espírito, né, com uma outra motivação, né, que ele consegue trazer para a gente. Cristiano, muito obrigado pela sua presença, sucesso para você. Fernando, muito obrigado a você, a toda a equipe aqui, né, da TV Promove, muito obrigado, agradecer aí ao nosso staff, agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Pode me convidar que eu estou aqui e quero convidar também a você a me seguir nas redes sociais. Hoje a galera gosta muito do Instagram, né? E também tem Facebook, tem LinkedIn, @palestrante Cristiano Lopes, cortando na alta, sempre levando o melhor para todos. Gostaria de agradecer mais uma vez, Cristiano Lopes, pela presença, simpatia, compartilhando conosco seus conhecimentos, sua experiência. Valeu, muito obrigado. Obrigado também a todos aqueles que estão nos assistindo, nos prestigiando, professora Ana Paula e toda a sua equipe, e dizer que vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais da escola, pelo site, Facebook, Instagram, YouTube. Convido também para os próximos encontros, semanalmente, sempre trazendo pessoas que possam contribuir para a construção do nosso conhecimento. Valeu, até a próxima, bons negócios, boa semana!